Alegre e leve é o tom que vai soar. Atual, sincero, juntos vamos mudar. Socializar, incluir, fazer acreditar que cada voz tem o seu lugar. Vozes do coração, aqui é o lugar pra ser ouvido, pra se conectar. Atípicos, típicos, todos a somar no ritmo da vida, vamos celebrar. Compartilhando vivências, anseios e emoções. No ar, Vozes do Coração com Wilsa Dantas. Boa tarde, gente. Mais uma vez aqui com essa oportunidade que Deus nos deu. Eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar com vocês. E abençoo no nome de Jesus todas as pessoas que compõem essa rádio, todas as pessoas que fazem parte, os proprietários, doutora Fabiana, doutor Edson. Eu apresento e agradeço no nome de Jesus e abençoo no nome de Jesus. E hoje é um dia muito feliz porque eu estou com um convidado muito especial, um convidado que nos ensina, né, que traz muita informação. O programa Vozes do Coração, como vocês sabem, tem o intuito de levar muita informação para as pessoas. E eu considero esse convidado muito especial. Agradeço muito a sua participação, Érica. Agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui voluntariamente para ajudar pessoas e trazer essa informação de tão grandiosa importância para as pessoas. E confesso que eu também vou aprender muito, né? Porque as coisas vão se modernizando, as leis vão evoluindo e a gente precisa acompanhar. E é uma pessoa que está dentro do trabalho, que tem muito conhecimento e que vai poder nos ajudar muito. Eric, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Isa. Obrigado a todos os técnicos daqui da rádio, todos os nossos os que estão ouvindo e os que estão vendo. Fico muitíssimo feliz em falar sobre esses temas. É um tema que permeia a minha vida, da minha esposa também. Nós trabalhamos com isso. E não só cidadania, mas como direito dos PCDs, de um modo geral. Nós trabalhamos isso. Eu tenho a satisfação até do meu trabalho mesmo, digamos, remuneratório, eu trabalhar com isso. Então, eu fico muito feliz em levar um pouco de informações para ver se ajuda a amenizar a situação de muitas famílias por aí. Que maravilha. O Eric Cisne, gente, ele é advogado há mais de 20 anos, é professor do curso de Direito da Unifor, supervisor do programa de Cidadania Ativa do curso, presidente do Instituto Melvin. Eric, me fala um pouco sobre o envolvimento em ações de responsabilidade social. Olha, eu estou envolvido há muitos anos e eu tive a satisfação de... Esse programa Cidadania Ativa, ele é um setor do curso de Direito da Unifor, que foi criado em 2001 e eu tive a satisfação de, quando aluno, ter participado da sua fundação. A gente realizou palestra lá na comunidade do Dendê, que fica atrás do campus da Unifor. Sim. E o interessante é que, na época, a gente percebeu, um colega meu, nem fui eu, percebeu que as pessoas entravam muito com ação na justiça, mas por desconhecerem seus direitos. Então, ele teve a luz e vamos levar o direito das pessoas. E a gente foi e fizemos lá umas 2 tardes de palestra para liderança comunitária. Daí, nunca paramos. E há 10 anos eu tenho a satisfação de estar à frente desse programa. Um programa hoje que começou com um projeto, nós temos, por exemplo, esse semestre 9, de diversas áreas, da pessoa idosa ao meio ambiente, passando aí por vários temas. A gente realiza palestras nas escolas e instituições e distribuímos material, uma cartilha, um folder que a gente espera alcançar não só aquelas pessoas que estão participando daquela palestra no dia ou que recebem material, mas eles vão levar para casa. Então, por isso que a gente quer que as pessoas sejam cidadãos ativos. Então, eu trabalho com isso, como eu havia dito, e também presido o Instituto Melvin. O Instituto Melvin, ele é um instituto localizado na Lagoa Redonda, ali de Fortaleza, há 15 anos, né? Não estou como presidente há 15 anos, mas a instituição existe há 15 anos, trabalho voluntário. E o Instituto, ele trabalha com crianças e adolescentes. Hoje nós temos 100 alunos com o contraturno, tanto com aulas de reforço escolar, e aí também esporte, a cultura, atividades artísticas, como violão, dança de balé, karatê, e desenvolve também a parte intelectual, obviamente, da pessoa, mas a parte emocional também. Nós temos atendimentos de área da saúde, psicólogos, nutrição e o médico gratuitos para eles,
as Que famílias maravilha. e a comunidade. Então, por exemplo, nós temos muitas crianças e jovens, né, com autismo, com TDAH e com outros transtornos lá, que nós temos uns 2 profissionais, além dos psicólogos, que vão acompanhando essa meninada. Que maravilha. E qual é a faixa etária de idade dessas Tem crianças? 7, 8 anos até 15. Que maravilha, Tá? Quase Eric. 100 esse ano. Eric, como advogado, fala um pouco sobre a legislação dos PCDs, principalmente com os TEAs. Olha só, os TEAs, ele tem uma legislação boa, vou dizer assim, em relação a muitas outras deficiências. E é uma luta, né? É uma luta. Talvez a gente sempre pensa na Beatriz Piana, mas na verdade, que é a lei dela 2012, né, que leva o nome dela, Berenice Piana, mas na verdade, se a gente puxar para a Constituição de 88, que trata os direitos fundamentais, em especial que devemos tratar as pessoas igualmente, mas na verdade de acordo com as suas peculiaridades, a gente já tem uma certa cobertura. Mas, infelizmente, qual é o mal do Brasil? O Brasil ele precisa de leis específicas sobre aquele assunto, apesar de a Constituição trazer princípios que abarcaria tudo. Não precisa dizer, criar uma lei específica, não precisaria, digamos assim, que a mulher não pode ser violentada, que a violência psicológica moral é um tipo de violência. Mas teve que vir uma lei para regulamentar o procedimento e alguns detalhes que a Constituição em si não poderia fazer. Então, é muito necessário. E as pessoas com autismo, muito interessante, porque está sempre surgindo algo novo, protegendo o direito delas. Apesar de haver o Estatuto da Pessoa Idosa, que aí meio que generaliza, obviamente, as pessoas com TEA, elas tiveram algumas leis específicas, né, que ajudaram. Por exemplo, a própria lei chamada Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, que foi a grande mudança dela. Ela veio classificar a pessoa com TEA como, aliás, o TEA como uma deficiência. Tá, e o que isso tem a ver? O que isso vai mudar? A gente não já sabe. Pois é, né? Só que na legislação foi importante porque muitas vezes, imagina 20, 30 anos atrás, se via a pessoa deficiência, aquela pessoa cega, que está faltando um órgão, a surda, e aí não, a coisa está se estendendo. É verdade. Todas algum tipo de deficiência. A gente fala essa expressão deficiência porque é uma forma, vou dizer, legislativa de falar, mas eu nem gosto. Porque todos nós somos deficientes de alguma coisa. É verdade. Né? Ninguém consegue fazer tudo. Eu não consigo escalar uma parede. Sim. Então, eu sou deficiente disso. Mas Sim. a gente entende o que eles querem dizer. Então, essa inclusão do TEA dentro do rol de deficiência foi muito bom para ser incluído nos direitos que estão previstos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, olha só, eu vou dar uma lida aqui no que fala o artigo 1º dessa lei, a 12.764. Ele diz que para os efeitos desta lei é considerado pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora, ele usava a expressão portadora, de síndrome clínica caracterizada, aí ele vai explicar, deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais. E o 2, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. É claro que, gente, isso é muito interessante pelo seguinte. Lá na frente, a gente pode já conversar, a pessoa vai atrás de um benefício. O benefício BPC, que é o benefício de prestação continuada lá pelo INSS. Já a gente explica um pouco melhor do que é ele. Mas o principal, para qualquer coisa que você venha, estou falando especificamente do TEA, mas eu estou falando agora de todos os transtornos. Deficiência física é diferente, entre aspas, é mais simples. Mas todos esses transtornos eu preciso de um laudo médico, daquela especialidade, muito bem feito, inclusive apontando, aí volta para cá para a lei, qual é a deficiência persistente, se é clinicamente significativo, de comunicação e interação sociais, e quais os padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Depois eu vou já ler um enunciado da Justiça Federal sobre a questão de como é que o autista consegue um benefício. Ele ainda colocou algo mais. Mas isso é fundamental, gente, porque eu preciso que um laudo, que o médico não só diga, ele possui autismo, CID e tal. Não. A Justiça ela quer mais elementos, porque não é só
a pessoa ter o autismo, estou falando de generalizar os transtornos tais, mas será que realmente aquela pessoa não tem condições de trabalhar? Ou da família trabalhar e sustentar? Porque se eu quero o benefício é porque a família não consegue sustentá-la sozinha. Não se pode, mesmo o adolescente ou adulto, os pais saírem para trabalhar e deixar ele só. Então eles precisam do benefício. Mas quem é que vai dizer isso? Um bom laudo médico. Sim. Então, um bom laudo médico informando qual é a situação física, psicológica e social. Social no sentido de interação, como é que a pessoa se comunica, se ele consegue se comunicar, se aquilo ali vai ser evoluído com o tratamento ou não. Ele poderá, se eu não tiver, ele vai dificultar o receber o benefício. Então, olha outra coisa dessa lei, a 12.764. Gente, essa aí é uma das principais do transtorno com autismo, né? Ele estabelece o seguinte, olha só esse artigo 2º dessa lei. São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Pronto. Então, aqui é a política de proteção ao TEA. Eu gosto de chamar a atenção a alguns pontos nesse artigo, que olha só, inciso 2º, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas. Comunidade. Aí a comunidade científica são os médicos? Não, é a pessoa, as pessoas. Então, é importante que as pessoas, e eu digo, as famílias atípicas ou não, devem participar de elaboração de leis, de fazer pressão ao seu candidato vereador, deputado, senador, prefeito, governador, presidente, para que a coisa ande e altere o que for necessário. Aí olha mais à frente. A atenção integral faz parte das diretrizes da política. Então, toda ação que eu tiver, que cuide com pessoas com deficiência, eu preciso ter atenção sobre isso. A atenção integral, a necessidade de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Então, gente, olha só, isso aqui é um princípio importantíssimo daquela criança que nasce, está ali nos primeiros anos e as famílias têm uma dúvida. Acha estranho o retardo no desenvolvimento. Mas é dever do município, do estado, dentro da saúde pública, prestar um atendimento de diagnóstico precoce e tratar, atender com multiprofissionais. E ainda mais, acesso a medicamentos e nutrientes. Então, sei lá, de repente precisa de fraldas, tem tolerância à lactose, precisa. Está aqui o princípio. De fórmula, né? Exatamente. Precisa de fórmula. Das fórmulas. Então, se eu tiver que entrar com ação na justiça, eu vou para a Constituição, eu vou para cá, está aqui. Agora depende de quê? Do médico dar um laudo dizendo que a criança só pode assim, por causa disso. Pronto, isso aí vai fundamentar meu pedido. E do conhecimento dessa informação. Precisamos saber que não é só chegar no médico do posto de saúde. Não, doutor, me dê aqui só um laudo dizendo que o menino tem autismo. Sim. E ele coloca lá. E é claro que o médico também precisa estar sensível e conhecer isso. Sim. Então, essa lei ela vai trazer muitas diretrizes. Eu acho que é uma coisa meio básica. Agora, precisamos só conhecer, exercer e cobrar. Cobrar mais essa lei. É importante. Porque a gente sabe que a lei existe, mas a gente não conhece ela, né? Todos os itens para poder saber fazer essa cobrança, saber como deve proceder no início de tudo, que é a receita. Né? A lei não é só para advogados. Né? Sim. O que é uma lei? A lei é um instrumento que regulamenta a convivência entre pessoas. Sim. E hoje ela está no Google. Bote aí há 40 anos atrás que era difícil pegar uma lei. Mas hoje está no Google. Então, qual é a lei que trata disso? Eu vou ter uma enxurrada e eu vou ler ali com calma. Então, é de conhecimento público. É claro que o advogado, ele é importante. Quando eu falo advogado, é óbvio que a Defensoria Pública está dentro disso. Sim. Ele é importante porque ele vai ser o instrumento do problema da pessoa com a justiça que ela busca. Mas, a lei, puxa, será que eu tenho direito a tal coisa? E aí, gente, é muito fácil porque hoje nós temos não só o Google, como a inteligência artificial que vai ajudar a responder. Porém, nada substitui a consulta a uma pessoa do direito mesmo, que vai lhe ajudar em algumas coisas. A gente vai ver já que tem coisas que a lei diz uma coisa, mas consegue-se de outra forma. Doutor, por que a Lei Berenice Piana é considerada um marco na proteção às pessoas com TEA? Principalmente porque ela traz os princípios e essas diretrizes
que regulamentam a política e de todas as outras leis e decretos sobre o TEA especificamente, devem ser, e ações públicas, de políticas públicas, devem ser baseadas e extraídas através dos princípios e diretrizes dessa lei. Vou citar mais uma outra aqui. Olha só, da lei 12.774, que é da Berenice Piano. O estímulo, diz lá que um dos princípios é estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Estímulo. Para o mercado de trabalho, existe uma legislação específica determinando que até 200 profissionais, 200 empregados, precisa haver 2% de pessoas com deficiência. Aí é óbvio que é generalizado, né? Pessoa com deficiência, tudo bem. Mas, aqui ele está dizendo que eu preciso ter um estímulo à inserção de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Aí eu vou ter que cobrar do governo, municipal, estadual, federal. Qual é a política que se tem de estímulo para inserir as pessoas com TEA no mercado de trabalho? Isso é uma coisa de política pública. Então, todo governo, municipal, estadual e federal, tem que ter algo. Está uma lei dizendo que tem. Não tem nada. Essa pessoa entrou lá no governo e não fez nada. Opa, então eu vou cobrar, porque está aqui na lei dizendo que tem. Aí, estamos falando sobre a responsabilidade. Olha aí o inciso seguinte. A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações. Será que o governo, quando eu falo do governo, eu falo das três, municipal, estadual e federal, em qualquer cidade, qualquer estado e no nosso país, será que nós temos governos que informam bem a pessoas? Olha, se sua criança, né, recém-nascida, 1 ano, 2 anos, está com esses sintomas e tal, vá lá no médico. A gente tem uma clínica especializada com isso, a gente tem profissionais especializados que podem fazer um diagnóstico precoce, como a lei diz. E lá também nós temos profissionais de várias especialidades que vão cuidar do tratamento. Pronto. É muito simples isso, porque na verdade é aplicar o que a lei está escrita. O problema é isso, né? Aplicar. Aplicar, é verdade. Mas aí precisamos que cobremos. Tem verba para isso? A gente vê no Ceará, por exemplo, tem algumas cidades que têm uma clínica especializada. É fantástico. Mas e aí, às vezes, são municípios pequenos que conseguem abarcar ali o número, né? Mas, às vezes, municípios maiores, tem uma que fica lá na ponta do município, pequenininha, que só atende 5 pessoas na semana, e a demanda é maior. Mas aí, cadê o dinheiro que a lei diz que tem que ter? Cadê a política pública daquele prefeito, governador, que teria que ter aqui? Então, está tudo escrito, gente. É só a gente cobrar mesmo. Sim, verdade. A lei define o autismo como uma deficiência. O que isso significa na prática em termos de direito, doutor? A quantidade de deficiência é muito grande. Nós temos as deficiências psicossomáticas e nós temos as deficiências físicas, né? Então, não tinha como a lei prever, até porque tem alguns transtornos que, se a gente for ver assim, no decorrer dos anos, entre aspas, é mais divulgado, ou a ciência identificou há poucos anos, talvez de 20 anos para cá. A verdade, por exemplo, o próprio TEA, eu acho que 10 anos, em 2012, a lei Berenice Piano, então nós vamos sair para 13 anos. Mas vamos pegar um pouquinho mais longe, 30 anos. Quantas e quantas crianças, 40 anos, 50 anos, quantas e quantas crianças foram humilhadas, maltratadas, abandonadas em hospitais ou instituições, levando vários nomes, mas na verdade ela tinha TEA. Interessante, se falou assim, puxa, hoje tudo é autismo. Todo mundo tem autismo. Na verdade, é porque sempre existiu, claro, né? Sim. Eu não consigo dizer cientificamente se cresceu ou não. Parece que cresceu, mas cientificamente eu não sei. Mas talvez é porque o diagnóstico hoje seja, entre aspas, mais simples, mais rápido e objetivo. Porém, quantos e quantos adultos nós vemos que são diagnosticados com autismo? 40 anos, sei lá, 50 anos. Será que nunca foram autistas na vida? Sim. Com certeza foram na criança. Foram na criança, Talvez é verdade. sofreu muito porque os pais não entendiam, claro, né, tantos anos atrás. E hoje foi um diagnóstico aí interessante, que aí entendem como é que viveu o passado, por que minha infância foi assim, por que minha adolescência foi assim, por que minha juventude foi assim. Eles entendem, porque na verdade tinha um transtorno. E embora não tardio, mas ele consegue melhor conviver com isso e, obviamente, ir para um tratamento se for necessário, né? Então, classificá-la como uma deficiência, né, assim, no rol de deficiência, parece um pouco, e repito, não é um nome que eu goste,
mas é preciso porque vai entrar no rol de benefícios de direitos. Inclusive, o benefício de prestação continuada, inclusive, às vezes, uma isenção de imposto para comprar um veículo. Então, precisa dessa nomenclatura generalizada para que haja seja abarcado por algum direito. Isso é por isso. Eu lembro que antigamente essas crianças que tinham TEA ou que tinham TDAH, outros transtornos, eram chamadas de mongoloides, de doidas, né? Bem humilhadas mesmo. Bem humilhadas mesmo, hospitalizadas mesmo, né? Hospitais psiquiátricos, né? Em hospitais psiquiátricos, porque ninguém sabia lidar, né? Essa informação não era tão... E hoje ainda existe muitas mães que têm resistência, né, a receber o diagnóstico. Pais que são totalmente, né, leigos e rígidos em aceitar também o diagnóstico. E que a informação está aí, né? É claro que a gente precisa de mais informação, precisa de mais pessoas, né, prepostas para apresentar isso para os pais, né? Porque ainda existe em alguma parte um grande tabu sobre, né, sobre essas... Mas a informação é muito necessária, né? Melhorou muito e eu acredito que ainda tem muito a melhorar, né, doutor? E assim, glória a Deus que nós temos várias instituições, como a instituição, o Instituto Vidas, que trabalham com essas crianças e adolescentes com TEA e outros transtornos, né? A gente fala do TEA, mas os outros transtornos, que tem profissionais que podem ajudar, que sabem o caminho, que sabem um psicólogo para a família, sabe orientar, então transforma a vida da pessoa com TEA e a família. E a família, né? Porque a família, ela precisa estar preparada. Estamos falando do TEA, mas volta, uma criança que nasce cega, Sim. precisa a família saber. Criança que nasce surda. Eu conheço uma moça, talvez beirando os 40 anos, não sei, surda. E ela disse que os pais nunca aprenderam Libras. O esposo aprendeu, se apaixonou por ela, começou a paquerá-la e aprendeu Libras com ela. E eu se tornaram nossos amigos, eu fiz um curso de Libras com eles e aprendi, e eu vi outras pessoas surdas e eu vi como é importante a gente aprender um pouco de Libras. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Para se comunicar com as pessoas. É uma comunicação. É um estilo de comunicação necessário. Que eu acredito que já deveria ter nas escolas públicas a partir da 4ª série. Sim. Já era para ter. Exato. Por quê? Porque tudo bem que o número não é tão grande, ou a gente, na verdade, a gente não percebe, mas pode ter uma pessoa empacotadora do mercantil surda que você simplesmente pega a sacola e sai e às vezes fala obrigado, às vezes não fala, e a pessoa não está escutando. Eu já vi gente brigando com uma pessoa que estava limpando o chão do supermercado. Diz, olha, eu estou chamando ele não está atendendo. E outro funcionário, ele é surdo. Claro que às vezes assim, puxa, mas a gente não vai andar com um rótulo, né, um adesivo. Realmente é ruim. Mas existem obrigações da empresa. Você ter um adesivo dizendo que ali tem funcionários que é surdo. Aí eu preciso estar ligado no que eu preciso. Eu fui a uma determinada loja de departamento e uma moça estava arrumando as roupas e eu cheguei para ela para pediu informação, e ela se virou e disse, não, ela me disse, né, que era surda. Ela demonstrou para mim. Aí eu agradeci, e realmente, como eu não sei Libras, eu não ia ter dificuldade de perguntar e sair. Mas imagina o mundo dela. Ela vive um mundo à parte. É verdade. Ela vive um mundo que as pessoas, né, têm aquela preconceito de não conversar, porque a pessoa, como eu, não foi instruída totalmente. Então, você está ligado nisso aqui mesmo. Eu fui surpreendida há menos de um mês atrás no São Luís, ali da Edilson Brasil, na Sapiranga, no supermercado. Eu fui pedir uma informação e lá tem uma moça que ela organiza as prateleiras e eu fui me comunicar com ela e ela representou para mim que não falava, né? E aí, como estava havendo exatamente naquela época um curso na instituição, lá na nossa instituição Vidas, eu consegui sair da situação. A gente não bateu papo não, né? Mas eu consegui sair da situação. Então, assim, hoje, devido a algumas empresas terem, né, um percentual para a contratação de pessoas com deficiência, então a gente está... para conhecer essas pessoas em vários equipamentos de trabalho, né? Então, é necessário que a gente tenha essa educação, que a gente busque essa informação para se comunicar com as pessoas através da Libra. É muito importante. E é algo interessante sobre essa questão do mercado de trabalho, porque não é porque a empresa tem que cumprir a lei, porque senão ela é multada, e eu vou contratar pessoas com deficiência, né?
simplesmente eu coloco o nome lá dentro da empresa. Mas eu preparo os demais empregados para conviver com aquela pessoa, por exemplo, seja Libras, seja a pessoa cadeirante. Eu preparo a estrutura. Isso. Quantas escolas municipais a gente tem que não tem acesso fácil de rampa pelo cadeirante? Olha, se a gente for pesquisar, a gente acha muitos. Nem porta de banheiro. Não tem. Nem sanitários. Não tem sanitário, é verdade. É verdade. E a pessoa cega, o caminhozinho marcado. Como é que fica? Como é que fica? Aí a resposta é, não, porque a gente nunca tem. Mas, no entanto, não tem, às vezes, porque o pai não coloca, porque sabe que não vai ter. Porque sabe que não tem um amparo. E aí fica sem estudar. É verdade. Doutor, na área da educação, quais são as garantias previstas para crianças e adolescentes com TEA nas escolas públicas e privadas? Olha, grandes problemas nós temos na área da educação, mas o bom é que a lei e a justiça já tem avançado muito sobre isso. Tanto em duas coisas que a justiça, aproveito para falar, duas coisas que a justiça tem avançado muito sobre isso. Na questão de tratamento de remédios e terapias. Então, por exemplo, terapia ABA. Terapia ABA ela é muito recomendada. Ótimo. E o plano de saúde nega. Ou porque ele não tem profissionais para aquilo ali, ou então o profissional ele não vai fazer. Muito bem. Então, eu preciso entrar na justiça, advogado particular, defensoria pública, para obrigar, seja o município, seja o estado ou o plano de saúde, a ter esse tratamento que tenha que ser feito por ABA. Porém, volta àquilo que eu estava dizendo. Mas o médico prescreveu, colocou no papel que só aquele tratamento do ABA que vai resolver. Eu preciso dessa informação, assim, muito objetiva e direta. Porque a gente vê muitos processos na justiça também, que a pessoa entra, fala que o ABA é excelente, aí traz artigo científico, mas não diz que o médico daquela pessoa com TEA disse que tinha que ser aquele tratamento. E é óbvio que o plano disse, não, ele não disse que tinha que ser, eu vou dar o mais barato, normal. E o município também se esquiva. Agora, na área da educação, o que é principal para a gente ter observação sobre isso? O profissional de apoio. Profissional de apoio para a pessoa com deficiência. E é óbvio, né? A gente está falando muito do autista, mas são todos. Qualquer transtorno e até um cadeirante precisa de uma pessoa para ajudar ali. Então, uma pessoa com deficiência, ela tem direito. Eu vou ler aqui duas coisas aqui, tem decreto em lei e o que a justiça já disse. Tem direito. O município, o estado, as escolas, né? Municipais, estaduais e uma escola particular, ela tem a obrigação de ter um profissional. Agora vamos para alguns detalhes. Primeiro, esse profissional não é da saúde. Então, às vezes, a pessoa entra com ação contra o plano de saúde, pedindo para que o plano de saúde coloque um profissional que pague esse profissional. Que o plano de saúde pague um profissional para acompanhar a criança com autismo na escola. Não é uma pessoa da saúde. Não é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, não é. É uma pessoa da educação. Para que é? Acompanhar, ajudar na educação. Olha aqui, vamos ler aqui. O decreto 8.368 de 2014. Esse decreto, gente, existe uma lei que traz os direitos, os deveres, né, os princípios, e existe um decreto. O que é um decreto? O decreto é um documento que regulamenta aquilo que está dizendo. Por exemplo, a pessoa com deficiência tem direito à educação, ponto. Mas aí vem um decreto dizendo como é que ela vai ter o direito à educação. E aí olha só o que esse decreto ele diz. Decreto 8.368 de 2014. Ele fala que é dever do Estado. Quando ele fala do Estado, a gente está falando do município, Estado e federal, tá? É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade. Ah, mas na minha família eu não tenho ninguém com deficiência. Mas é minha obrigação como membro da sociedade lutar pelos direitos. Ir atrás dos direitos. Eu sou sociedade. Assegurar o direito da pessoa com transtorno espectro autista, esse decreto é específico por ter a educação. Pronto, beleza, né? Garantindo a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Então, a faculdade, a instituição de ensino tem que ter um setor e profissionais especiais para aquelas pessoas, ajudar a educação. Mas aí, esse parágrafo segundo aqui, gente, ele é o tchan. Olha só. Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, o que está dizendo? Eu preciso comprovar. Não é só eu levar uma criança
que está lá na cadeira de roda e que, olha, não pode fazer nada. Não, gente, a gente trabalha com papel, com documento. Então, eu preciso comprovar. Quem pode comprovar? O médico. Ela não tem uma certa deficiência que não consegue ir ao banheiro sozinha, não consegue se alimentar sozinha. Então, tá tudo... Mas é visível, a pessoa está vendo, mas é papel. Sim, documento. Documento. Se eu for entrar na justiça, o juiz não vai ficar vendo todas as partes da vida dele, todo o processo. Sim. Mas ele vai confiar no documento que o médico tem. E Sim. ainda assim, a justiça vai mandar fazer uma perícia. Um médico da justiça. Sim. E o INSS também. Então, precisa. Caso seja comprovada a necessidade, pelo que a gente já falou, a instituição de ensino, está dizendo que é particular e pública? Não, são as duas. Em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada, disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar. Não é um profissional de saúde, por isso que o plano de saúde não é obrigado a pagar. É escolar. Nos termos do parágrafo 3º da Lei 12.774, que é o da Benício Piano. Esse parágrafo diz o seguinte... mais ou menos a mesma coisa. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, incluindo nas classes comuns de ensino regulamentar, nos termos tal, terá direito a acompanhante. Aí vamos lá, alguns detalhes sobre essa questão escolar. Primeiro, tem direito a um profissional escolar para acompanhar. Ah, mas o meu é desenrolado, não tem nenhum problema, e ele fala, tranquilo, beleza. Mas se precisar, pega um laudozinho do médico e vai lá na escola. Aí vamos para os questionamentos. Mas a escola diz que não tem. Mas a escola diz que tem 1 para 20 crianças. É só o que a gente tem. É só o que existe. 1 para 20. 1 para 20. Ou não tem. As públicas normalmente tem, mas normalmente nesse quadro é de 1 para 20. Aí manda a criança ir embora 9 horas da manhã. Por quê? Porque não tem como acompanhante. Ele está resolvendo, ele está sendo paliativo. Talvez verdade. ele pega ali uma criança, leva ao banheiro, aí corre para ver a outra que está chorando. Ele não está ajudando, sentando, estudando com a criança. Tá não. Não está sendo efetivo, está descumprindo a Constituição, essa política, essas diretrizes de proteção às pessoas com TEA e está descumprindo a lei. E aí eu preciso entrar com ação na Justiça, denunciar no Ministério Público. Claro que aí você pode falar com a diretora e Secretaria de Educação, depois para recorrer na Justiça. Então, primeiro, tem que ter esse profissional. Mas o médico e a família que vai dizer. Quem pode melhor dizer, gente, é a família. Não é porque tem direito, não. A família vê que realmente precisa, o médico colocou no papel, ok, vamos atrás. Segundo, não pode ter, uma coisa que parece simples, mas é possível que aconteça, não pode ter diferença de horários de recreio, de entrada e saída. Não, esse meninozinho aqui é muito complicado, ele tem esse transtorno, faz uma bagunça, eu vou botar ele para sair mais cedo, sair mais tarde, sair por outra porta, o recreio é diferente. Gente, não dá. Não pode. Não pode. Não pode. Está discriminando, está criando um problema social com ele e com os demais colegas. Puxa, mas é porque eu sei que às vezes é desafio. O que está faltando? Profissional para ficar com ele. O que está faltando? Uma política pública de educação nessa área. O que está faltando? Verba para ter esse profissional. Pronto, então tudo é amarrado. Tudo é amarrado. Agora, imagine se todos os pais, todas as famílias, vamos pegar só o pessoal com TEA, mas junta todo mundo que tem as crianças com transtorno, fosse fazer um grande movimento na porta de uma secretaria de educação. Será que a coisa não ia mudar? Bater na porta do prefeito, do governador? Com certeza. A coisa ia andar. É verdade. Acionasse o Ministério Público, corresse atrás. E outra coisa, gente, que não pode, né, uma coisa absurda, é não aceitar matrícula. Não aceitar matrícula. Então, eu tenho um caso, olha que interessante, o filho do amigo meu. Ele não tem autismo, ele tem dois outros transtornos. E ele tem uma situação tal que ele não dorme de noite, fica brincando, rodando para o lado. O pobre da mãe sofre. Vai dormir 5, 6 horas da manhã. Ele está matriculado na escola próxima de casa pela manhã. Obviamente, falta aula. Nesse negócio de faltar aula, ele perdeu o Bolsa Família. A mãe perdeu o Bolsa Família. Que não trabalha para ficar com... Olha a confusão. E ela foi na escola. Olha, esse menino não tem condição de ficar de manhã e tá passando. Não tem vaga de tarde. Não tem mais vaga à tarde. Então já era para ter, né? Mas enfim. E aí eu perguntei, e outra escola? Não, eu fui para outra escola também, fica na região, só que eles disseram que tinham não sei quantas crianças já, de manhã e de tarde, com algum transtorno, que não podiam receber eles. Aí, opa, peraí, tá? Aí já começou um negócio complicado. E aí foi o que você fez? Não, eu fui lá no CRAS, assistência social, disse que na escola. Beleza, depois você vai me avisar quando for em agosto. Se não tiver regularizado, a gente vem com ação na justiça. Porque, agora sim, gente, isso é muito lindo de eu falar.
vou entrar, vou abrigar, a escola está errada. É muito lindo. Mas a prática, para o diretor de escola que não tem verba para colocar um profissional, né? A secretaria não tem verba para contratar um profissional, o pobre do profissional que está lá na escola cuidando de 20, correndo para um lado para o outro, a prática é diferente. Mas aí é a história. Aí volta aquele que está dizendo. O que a lei diz? Que o TEA, ele é uma deficiência e estabelece os princípios, entre ele, as diretrizes, entre eles a educação completa, até infantil a superior. Tem que ter um profissional. Então, pronto. Aí eu vou lá, vou entrar com ação contra o município, contra o Estado, se for o caso União, para ter um profissional, porque a criança está sem estudar. E aí perde o Bolsa Família. E o Bolsa Família é o sustento. Sem sustento, vai para o quê? Vai morar na rua, e aí? Olha a confusão que dá, né? Não é? Doutor, as escolas podem cobrar taxas extras? Excelente. Olha, não pode. Ah, mas eu estou em escola particular e aí a minha criança, meu jovem, adolescente e tal, precisa de um acompanhante, cadeirante, até, sei lá. E aí a escola me cobrou R$200 para eu ter esse profissional. Não pode cobrar, gente. A lei está dizendo que deve servir. Peraí, mas a escola pode chegar e dizer, mas é uma injustiça, você já pensou eu ter que contratar um professor a mais, gastar não sei quanto, por causa de um aluno? Realmente, parece meio, entre aspas, injusto, mas é a história do que é justiça, né? E a criança que fica sem estudar? Tá, mas vamos botar no papel. A escola tem que se preparar financeiramente para essas coisas. Ela pode até não saber se vai ter 10 crianças no próximo ano que vai ter necessidade de 3, 4 profissionais. Realmente, às vezes não dá para saber. Mas, de alguma forma, ela tem que colocar no orçamento dela a possibilidade desse profissional. A escola não pode cobrar taxa extra. A escola pública não pode recusar a matrícula. O profissional que tem lá, deve haver um profissional público e particular para acompanhar o aluno. Tá, mas eu tenho condições. Eu vou contratar uma pessoa, uma professora particular para acompanhar o meu filho na escola. Tudo bem? Tudo bem. A escola permite que um professor, que um profissional acompanhe o seu filho lá na sala de aula, né, que não atrapalhe? Tranquilo. Que o profissional não atrapalhe a aula, tudo bem. Pode ser, não tem problema. Mas as escolas têm essa obrigação, sim. Doutor, o que a legislação diz sobre profissional de apoio escolar? É da área da saúde ou é da área da educação? Pronto. É da área da educação. Então, de novo, o plano de saúde não é obrigado a pagar, porque é o plano de saúde, não é o plano de educação. Então, muitas vezes, os pais entram assim, poxa, eu vou processar o plano de saúde porque meu filho precisa de um acompanhamento em sala. Acompanhamento em quê? Em sala. Então, não é em casa, não é na área da saúde. Então, precisa. Olha só, voltando para esse artigo, para a lei 14.254, de novo, essa lei já é de 2021, que fala sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, ou transtorno de aprendizagem, gente. É a lei 14.254. Pessoas com transtornos que têm problema de aprendizado, certo? Esse é específico na área da saúde, perdão, da área da educação. Serve para o TEA? Claro, gente, serve para o TEA. Artigo 3º. Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresenta alterações no desenvolvimento da leitura, da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Gente, só aqui eu citei 3 leis bem específicas, além de sempre colocar a Constituição Federal. Mas aqui eu estou falando de 3 leis bem específicas sobre isso. Devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, de forma mais precoce possível, pelos seus educadores, de novo, no âmbito da escola, na qual estão matriculados, e podem contar com apoio e orientação na área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território. Território é o município ou estado. Então, o plano de saúde não paga, e é uma obrigação, repito, da escola ter esse profissional da área de educação para acompanhar. E, repito, é de qualquer transtorno, tá? Não é específico dele. E quando a escola se nega a cumprir, doutor, essa obrigação? Vamos seguir os passos, né? Primeiro, ter um documento que é um laudo médico dizendo que aí, gente, um laudo médico desse, ele não vai ser dado só, no caso de transtornos, por um médico, digamos, seja uma pessoa cadeirante que tenha esse transtorno.
O ortopedista ele não vai dar isso só. Ele precisa de uma equipe multiprofissional. Eu posso ter um psiquiatra, eu posso ter um neurologista, talvez aí um psicólogo. Eu preciso de profissionais que colocam no papel, gente, sendo muito bem direto aqui, coloca no papel, o fulano tem transtorno tal, não consegue prestar atenção, não consegue fixar a atenção na leitura, ou seja, no quadro da aula, pode ficar conversando, em virtude da sua deficiência, transtorno mental, seja tal. Precisa que alguém, falando assim, de forma bem leiga, precisa que alguém fique acompanhando o menino na sala de aula. Porque, né, não é simples, não é porque o menino é desatento sem ter nenhum transtorno. É porque tem por causa do transtorno, claro. Papelzinho na mão, vai lá, escola e tal, o diretor diz, não pode, não tem, não sei o quê. Não fez. Escola pública, vai para a Secretaria de Educação. Vai lá pedir. Claro que você pode usar, gente, para nos ajudar nisso, muito o CRAS, né? O CRAS, ele tem assistência que pode intermediar essas coisas. A Secretaria de Educação. Se for escola particular, você pode ir para o Conselho de Educação, Estadual de Educação. Ele vai lá meio que enredar. Isso é um processo burocrático, mas é bom que você faça isso. Por quê, gente? A primeira coisa que a gente pensa é, vou entrar na justiça. Mas a justiça é demorada. Sim. A justiça você entra, você vai ter uma audiência daqui a 4 meses e não sei o quê. Então pode ser que demore 1 mês essa minha peregrinação, mas resolva. Agora, não resolveu, vamos lá, passos. Ministério Público. Ministério Público, ele é um órgão importantíssimo, responsável por fiscalizar essas coisas, a aplicação da lei e proteger a pessoa com deficiência e proteger a criança e a pessoa idosa também. Inclusive, nós temos órgão, ou melhor, setor específico do Ministério Público do Estado do Ceará, específico, que trata de pessoas com deficiência. Aqui em Eusébio, existem seus promotores de justiça, que aí eles pegam todas as áreas. Fortaleza tem um órgão específico. Defensoria Pública é o advogado que vai entrar com a ação sem lhe cobrar honorários. Ele vai entrar, não resolveu, não, peraí que eu vou processar aquela escola, vou processar o município, o estado para conseguir. Você vai à Defensoria Pública, cada município tem o seu Defensoria Pública, pesquisa na internet o endereço, ou então vai lá no fórum, que normalmente é no fórum, ó, eu até peguei aqui o endereço de Aquiraz. Você pode ligar o 129, Defensoria Pública de Aquiraz, e fica na Avenida Augusto Sá, sem número. Telefone 3194-5082. E o e-mail é aquiraz@defensoria.ce.def.br. E aí, ele é o advogado que vai entrar com a ação sem lhe cobrar nada. Também, obviamente, pode contratar um advogado que lide, né, com essa área e processar mesmo, seja a escola, o município ou o estado. Correr atrás. Porque é muito, entre aspas, fácil tirar o filho da escola porque está sofrendo, porque não tem. Com certeza, gente, é um sofrimento. Não é fácil. Não é fácil. Parece ser mais simples, né? Mas e no futuro? E no futuro? Como é que vai ser? Porque tem crianças que têm um desenvolvimento X, são inteligentíssimas. No autismo tem um foco, tem uma inteligência impressionante. Ele pode ser um grande profissional. A gente tem juízes no Brasil com autismo. E vários outros profissionais que às vezes a gente nem sabe. Sim. Mas porque são inteligentíssimos. De concurso, de tudo mais. Então eu posso estar tolhindo uma vitória, uma vida melhor no futuro por isso. É uma batalha, né? A família atípica é batalhadora. É verdade. Precisa entrar nessa batalha também. É verdade. Mas conta com advogados, conta com Defensoria Pública, conta com o Ministério Público. Nunca está só. Isso é bom, né? Isso é a parte boa. Doutor, o que a Justiça diz sobre a cobertura de terapias fora do rol da ANS pelos planos de saúde? Bom, super interessante que isso se aplica a muitas outras doenças. Que precisa de fraldas, que precise de um medicamento específico, às vezes um medicamento internacional caríssimo, que o plano não cobre, porque não está na ANS. A ANS, gente, é a Agência Nacional de Saúde. Ele estabelece lá uma lista de medicamentos e de tratamentos. E aí o plano, ele é obrigado a seguir o que está na lista, né? Assim, ele se posiciona dizendo que, não, deixa eu ver, está pedindo medicamento X, deixa eu ver, pá, não está na lista, não vou dar. Mas aí a gente precisa socorrer da justiça de novo. Esse aí você tem que ir na justiça. O Ministério Público, obviamente, vai ajudar. Mas, gente, para isso, volta ao que o senhor está dizendo. Por que você quer o medicamento ou o tratamento tal?
Ah, porque eu acho melhor. Eu procurei na internet e disse que é o melhor para esse caso. Não, não é isso você dizer. Porque você tem 10 médicos que pode dizer que não, que o outro tratamento que você vem fazendo é bom, serve, ajuda. O que a justiça quer, gente, é que eu preciso de um documento, que é um laudo médico bem feito, bem explícito, dizendo que aquele tratamento, que já, olha as informações que a gente tem que ter, que outros tratamentos já foram realizados, mas não tiveram tanta evolução ou efetividade. Esse outro tratamento, por exemplo, tratamento do ABA, que é uma forma diferenciada, esse tratamento do ABA é o que vai diferenciar, o que vai trazer evolução para aquele paciente. E repito que ele já disse que outros já foram tentados, né? E que esse tratamento que vai ser. Ou então o medicamento. Esse medicamento ele vai apresentar melhores resultados por causa disso, disso, disso. Gente, só quem pode dizer isso é o profissional, é o cientista, é o médico, é o neurologista, é o que vai dizer que é aquilo ali. Eu trouxe duas teses aqui que são, o que são teses? São orientações, ou melhor, não é nem orientação, são decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, ele é um peso de lei. Isso até no início, né, tem a lei e tal, é meio que peso de lei, o que é a decisão do judiciário. Olha só, vou ler aqui, tese 4. As operadoras de plano de saúde estão obrigadas a fornecer o tratamento adequado ao paciente com TEA. Quem é que vai dizer que é o tratamento adequado? O médico. Ainda que fora do rol da ANS. Desde que, aí vem, né? Desde que haja prescrição médica conforme o Código de Defesa do Consumidor. Pronto. Tudo, gente, eu preciso de um bom laudo. Para você tirar um benefício, para você conseguir um direito, um bom laudo médico. Às vezes tem que se esforçar para pagar um médico neurologista particular, porque a fila do SUS para uma consulta com o neurologista pode ser muito demorada. E eu preciso de urgente. Aí a gente às vezes tem que se esforçar. Mas é o jeito. A outra tese, sim, é abusiva a cláusula contratual que limita o número de sessões de terapias multidisciplinares prescrita por profissional de saúde. Só vou dar 10 sessões, ou melhor, uma sessão por mês do psicólogo. Mas precisa de um neuro, de uma consulta por mês de um neuro. Mas eu preciso de mais. Mas quem vai dizer é o médico. É o médico. Mas o plano barra, o plano não sei o quê. Entra com a ação na justiça, está aqui, o STJ decidiu. É abusiva a cláusula contratual, mas eu fiz um contrato, o plano vai dizer assim, você assinou o contrato dizendo que concorda só com 10 sessões de psicólogo por ano. Mas é abusiva a cláusula contratual que limita o número de sessões de terapias multidisciplinares prescrita por profissional de saúde, como fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, necessárias ao tratamento da pessoa com transtorno espectro autista. Olha aí, gente, como o TEA, ele tem muita cobertura, digamos assim, de lei e de entendimento na justiça. Mas é claro que às vezes a gente não conhece e realmente a pessoa comum, vou dizer assim, que não é do direito, não teria obrigação de conhecer e por isso precisa socorrer dessas pessoas. E o tribunal aqui de Ceará disse o seguinte, não se pode impor ao plano de saúde a obrigação de custear tratamento domiciliar quando não houver previsão contratual com comprovação. Vamos lá. Eu não consigo levar o atendimento neurológico, fisioterapia, para uma clínica que aqui o plano dá. O plano cobre esse tratamento, mas eu preciso levar para fora da minha casa. Porém, por motivo de eu não ter carro, por motivo de eu morar numa zona rural longe do tratamento, estou falando de plano de saúde, tá? Tá. Por diversos motivos, eu não consigo levar o paciente para esse tratamento. O plano de saúde é obrigado a fazer isso? Teoricamente, não. Agora, é isso que o tribunal disse. Olha, o plano de saúde ele não é obrigado a custear se não tiver no contrato, né? Desde que se comprove a dificuldade ou a impossibilidade de locomoção capaz de causar prejuízo no desenvolvimento da terapia no ambiente clínico ambulatorial, situação não verificada nos atos. Significa o seguinte, preciso comprovar. Não é assim, não, doutor, é porque eu tenho minha vida muito corrida, né? E aí eu acho muito melhor se o psicólogo for lá em casa conversar com meu filho. Não, opa, não é por aí. Sim. Tem que explicar, e tudo, gente, na justiça, tudo que eu alego, eu provo. Então não adianta você ir lá para o advogado, Ministério Público, Defensoria Pública, contar a historinha que você vai dar umas 3 viagens. Leve tudo. Tá aqui, tá, fulano tem isso, não pode andar, não tem um carro, ela usa cadeira de rodas, o Uber
é caro, ou então não chega à minha comunidade, eu ganho tanto, não dá para pagar o Uber, a distância é tanto, se eu for e voltar no mesmo dia, é R$100 de Uber, não tem como dispensar, eu preciso ir lá 4 vezes na semana, no mês. Pronto, isso é uma justificativa. Depois me dê aqui o papel, cadê o comprovante que você ganha? Tudo direitinho. Então, se você comprovar, você consegue. Tudo é documento, o juiz vai ver, peraí, mas aqui a pessoa não disse nada, disse que precisa, mas não disse nada, então eu preciso ter essa cautela. Tudo é comprovado na justiça. Doutor, como funciona o benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, para crianças e adolescentes com TEA? Vamos lá, algumas coisas interessantíssimas, gente, sobre o BPC. BPC significa benefício de prestação continuada. Ele é um benefício. Primeiro, ele não é uma aposentadoria. Então, aposentadoria é aquilo que eu passo vários anos pagando para o INSS, para quando eu chegar a determinada idade ou tempo de contribuição, eu me aposento, deixo de trabalhar e o INSS fica me pagando um valor. Quando o INSS me paga esse valor de aposentadoria, eu tenho direito a 13º da aposentadoria, né? E aí, por exemplo, quando essa pessoa que é aposentada, ela recebe uma aposentadoria do INSS, ela falece. Só que ela mantinha o neto, então ela mantinha a esposa. A viúva continua a receber o benefício. Muito bem. A pensão, né, que é a pensão por morte. O BPC, gente, ele é um benefício que o governo dá, e às vezes a gente confunde, porque também é pago e gerenciado pelo INSS, então por isso que às vezes a gente dá uma confundida com a aposentadoria, para as pessoas, duas categorias, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Primeiro requisito, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Aí vem o segundo requisito, que não conseguem se sustentar, trabalhar. Ela e a família. Então não é que toda pessoa idosa, que toda pessoa com deficiência vai receber, não. Precisa comprovar, vamos já falar do processo, vamos comprovar que ela tem não tem condições de se sustentar. A família dela não tem. E é, gente, um benefício, significa que é um auxílio financeiro para o beneficiário, para a pessoa idosa ou para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência precisa ser criança de forma alguma, não tem, é pessoa com deficiência. Então, é um auxílio a essa pessoa para ela ser mantida. Não tem 13º. Poxa, eu não recebi 13º do meu benefício, mas não é um trabalho, não é uma previdência. Não é um algo a mais, né? Não é aquela história, eu vou ter um dinheiro a mais para fazer as compras em Natal. Não é isso. É para você comprar alimentação para a pessoa, não é nem para a família, é para a pessoa. Quais são os requisitos? Pessoa com deficiência e pessoa idosa. Segundo requisito, não tem condições de arcar com as suas despesas, não pode trabalhar. Só que quando a gente fala dessa história de não poder arcar, gente, existe um cálculo muito interessante, que a lei diz uma coisa, eu vou já dizer outra. A lei diz que eu preciso calcular a renda por cabeça, chamada renda per capita, dentro da família, e não pode ultrapassar um quarto salário mínimo. Dá 385, se eu não estiver enganado. Como é assim? Eu pego o salário de todo mundo que mora na casa e divido pela quantidade de pessoas que moram na casa. Então, gente, teoricamente, imagina que um pai é a mãe e 2 crianças em casa. Só o pai trabalha, ganha um salário, vai conseguir o benefício se uma das crianças for com autismo, de qualquer deficiência. Se as 2 forem, pode? Pode. Pode de uma casa. 2 pessoas com deficiência, ou então um idoso e uma pessoa deficiente, pode receber o benefício? Pode, porque esse cálculo do PPC que outra pessoa recebe não entra no cálculo. Teve uma alteração esta semana, no dia 25 de junho de 2025, do decreto que incluiu nesse cálculo um negócio preocupante. Por exemplo, normalmente famílias assim recebem Bolsa Família. E aí o que acontece? Antes não contava quanto a pessoa ganhava do Bolsa Família nesse cálculo, mas agora conta. Isso significa que pode aumentar o valor. Então, ao invés de a pessoa, não, eu fiz o cálculo aqui, deu um quarto salário mínimo, 300 e pouco. Quando eu botei o Bolsa Família que a fulana recebe, a pessoa agora esse cálculo deu 400 e tanto. Pela lei não teria direito ao BPC. Mas às vezes a diferença de centavos, a diferença de dinheiro, reais pouco. Contudo, gente, aí vamos lá. Contudo, na justiça você consegue além desse valor nessa divisão de bem. Então a primeira coisa que você faz
Vamos lá, como é que eu recebo? Cadastro no CRAS. Vai lá no CRAS. Pelo decreto agora vai ser obrigatório biometria, né? Uma fotozinha sua do rosto, junto com o cadastro. E nesse cadastro você vai dizer quantas pessoas moram na casa, quanto é que cada um ganha. E aí o sistema, a assistência social vai fazer o cálculo e vai ver, não, tem direito, não tem direito. Essa biometria, que é a foto da pessoa que recebe o benefício, né? E se não puder, pode ser do representante legal, vai ter que ser atualizado de 2 em 2 anos. Gente, se eu não atualizar em 2 em 2 anos, eu ficar esquecido, corta o benefício, vai ser uma burocracia para você receber. Então, cuidado com isso. E a revisão do benefício em si? Pois é, o decreto ele não estabeleceu um prazo. Então, pode ser que ele venha amanhã ou depois do INSS regulamento, não, vai ser de ano em ano, vai ser 2 em 2 anos, junto com a atualização da biometria. Ele não disse. Qualquer momento, na verdade, ele pode chamar, peraí que eu vou chamar aqui o fulano para atualizar. E cuidado com os golpes, né? Vão direto ao INSS. Muito bem. Voltando ao BPC. Então, o BPC, ele vai beneficiar a pessoa que não tem condições. Puxa, mas eu fiz esse cálculo aqui e o pai e a mãe trabalham, os dois ganham salário mínimo, mas a gente tem despesas altíssimas, porque eu preciso pagar o Uber para levar a criança para o tratamento, eu preciso comprar um remédio X, é fralda, é tolerante à lactose, não sei o que, é um gasto maior. Aí é que está a diferença agora para você entrar com a ação. Tudo que se alega, prova. Então, na justiça, eu vou alegar que embora eu passe daquele 1/4 salário mínimo, há despesas muito grandes. Olha só. Olha só o que a Justiça Federal estabeleceu aqui como uma norma, né, uma regra. A análise da deficiência em casa de menor de 16 anos não se restringe à alimentação física, intelectual, sensorial ou mental. Olha só, alimentação física, intelectual, sensorial e mental, gente, tudo isso são informações que um bom laudo médico vai dizer, certo? Só que ele está dizendo o seguinte, olha, a justiça diz, tá? A concessão desse benefício não se restringe só à questão do laudo médico. Aí prossegue. Sobre o aspecto da capacidade laboral, não quer dizer, porque a pessoa não pode trabalhar, que ela mentalmente não pode trabalhar, certo? Só que a justiça diz o seguinte, não se restringe só esse laudo, devendo o exame abranger análise social do núcleo familiar. Aí é onde entra a questão financeira. Aí é onde entra que a pessoa, mas eu juntei aqui, 2 pessoas recebem um salário mínimo, fiz o cálculo, passa. O INSS automaticamente ele vai indeferir, ele vai negar o benefício automaticamente, pá. Sugestão. Primeiro, já entre com toda a papelada, demonstrando as despesas. Negou, tem um momento de recurso. Você pode recorrer no INSS. Só que, paralelamente a isso, gente, que às vezes o recurso demora muito tempo. Paralelamente a isso, você já procura entrar com ação na justiça. E aí você vai para a Defensoria Pública da União, é outra defensoria, que aí só tem lá em Fortaleza, na rua Costa Barros. Mas você entra no site você entra no site e agenda o atendimento, né? Defensoria Pública da União. Claro, com um advogado particular também. E você vai entrar com ação mostrando todas essas despesas, toda essa história, para você conseguir o seu benefício. Então, não é tão difícil como se pensa. Cada caso é um caso. E não se desiluda se o INSS negar de cara. Procure advogado ou Defensoria Pública da União, porque pode ser que você consiga. Preciso de quê? Comprovar as despesas que eu tenho com a pessoa. Com a pessoa, né? E assim, despesas que mexem com o orçamento familiar de modo geral e mostrar que, embora passe daquela cota, é impossível viver só com esse dinheiro. Né? Então, eu preciso dessa ajuda. E quanto é o BPC? O BPC é um salário mínimo. É um salário mínimo que a pessoa recebe. E se a pessoa que recebe, que seja a pessoa idosa, ou a pessoa com deficiência, falecer, ela não passa para herdeiros, para dependentes. Não é uma previdência. Ela cessa com ele, porque o dinheiro é para ele. Então, o BPC é uma coisa super importante, que ajuda bastante pessoas com deficiência, pessoas idosas que não conseguem sobreviver, não conseguem trabalhar para sobreviver. Esse programa hoje não é um bate-papo, é uma aula. É uma aula e nós estamos aprendendo muito.
né? E eu que lido com pessoas da comunidade, né? Muito carente de informações. Então, eu estou aqui aprendendo para levar aí essa informação para muitas pessoas e o programa fica guardado. Doutor, eu vou dar uma pausazinha aqui para a gente agradecer as pessoas que estão assistindo com a gente, as pessoas que estão sempre participando, né? E já agradecer as participações que teremos em breve. Serão pessoas que irão contribuir muito, né? Temos a Ciana, que vai estar aqui na próxima terça-feira com a gente, ao vivo. Temos o doutor Hugo Porto, que aceitou esse desafio de estar aqui com a gente, trazendo muita informação. Doutora Patrícia Palhano, do Ministério Público, que vai estar aqui com a gente também. Então, tem aí um montão de gente que se propôs a estar aqui, a ajudar, a cooperar esse programa Vozes do Coração, a trazer muitas informações para o nosso público assistido e as nossas mães que são assistidas pela instituição. Mas a gente tem que divulgar, você que está vendo esse vídeo, divulgue para outras pessoas, para elas aprenderem, ver os direitos que tem e exercer e correr atrás. É. E eu vou mandar um alô aqui, porque nós estamos também na rádio, né? Mandar um alô aqui pro meu amigo Hélio, que é da Getro Autos. Hoje ele me convidou para almoçar, mas queria que eu pagasse o almoço, não vai dar. Eu quero que ele seja um patrocinador do programa Vozes do Coração, né? Nós não vamos ficar divulgando aqui a loja dele, né? Se ele não patrocinar, se ele não patrocinar o nosso programa. E principalmente pagar esse almoço. Então, gente, é isso. Muito obrigada. E, doutor, eu vou explorar o senhor mais um pouquinho, né? O povo quer encerrar o programa aqui, mas nós temos que aproveitar essa oportunidade, essa sua agenda. Doutor, que avanços ainda precisamos conquistar em termos da legislação e políticas públicas para garantir a dignidade e inclusão às pessoas com TEA? Como a gente viu, nós temos pessoas com deficiência de modo geral, mas os com TEA têm leis específicas. A gente tem muitos direitos garantidores de uma melhor vida, digamos assim, a ela e, obviamente, à família. O que a gente precisa, pessoal, é informação de quais são esses direitos, como a gente conversou um pouquinho hoje, mas também divulgação, de eu passar para uma pessoa. Você que é uma família atípica, e aí volta, não é só a pessoa com TEA, qualquer deficiência, é uma pessoa, você participar de grupos, né, de institutos que congreguem famílias semelhantes a você, que vão ajudar você psicologicamente, mentalmente, na área de trabalho, de diversas formas, ajudar você a melhor tratar a pessoa com deficiência junto da sua família. E certamente esse instituto vai ter pessoas mais experientes que vão dizer assim, eu consegui entrar com ação na justiça aqui, consegui isso, você tem direito a isso. Então você vai trocando ideias. Sim. A gente não vive num mundo sozinho, isolado. Tem muita coisa que a gente pode ir atrás. Fala-se da demora da justiça, que realmente o é, mas ela é justa. Às vezes fulano não conseguiu um benefício. O fulano perdeu o benefício, aí acha que porque o INSS perseguir. Não é, gente, é porque às vezes a pessoa nunca foi fazer a atualização do CAD único, coisa básica. O INSS chamou e não foi. A pessoa cortou, mas nunca foi questionar, nunca procurou a Defensoria Pública, onde você não paga nada, você vai entrar gratuitamente na Justiça. O que falta hoje, eu acho que nós sabemos exercer a cidadania. Eu acho que lei nós temos. Eu acho que lei, o Brasil tem lei para tudo. Só precisamos o quê? Saber correr atrás, acionar o Ministério Público diante de injustiças, cobrar um direito que é seu, um direito que é seu. E quando chegar nas eleições, a gente cobrar do seu candidato, olha, cadê a política pública para as pessoas com deficiência? Só que cuidado, porque muitas vezes eles vão dizer que vão fazer 1000 coisas, vai ser a coisa mais linda do mundo. Vou fazer uma casa disso e tal, beleza. Vai fazer mesmo? Beleza. Se ganhar, você cobra. Rapaz, você disse que não fez nada. Então, a gente tem que se unir, ser cidadão e exercer a cidadania. Doutor, como os ouvintes podem se informar melhor e apoiar essa causa? Primeiro passo, obviamente, é a gente procurar grupos, instituições, como o Instituto Vidas e muitas outras. Obviamente que a internet vai ajudar, é claro.
Só que aí você tem um cuidado que a internet tem de tudo. Ele vai ter tanto orientações certas, orientações erradas e orientações atrasadas. Repito que saiu um decreto agora, dessa semana, dia 25 de junho, alterando esse cálculo. Então, eu posso pesquisar na internet rapidamente aqui, achar um vídeo, achar um texto que esteja atrasado, porque é muito recente. Sim. E na dúvida, gente, procura a Defensoria Pública da sua cidade, procura o Ministério Público, o promotor de justiça da sua cidade, procura um advogado recomendado, sério, que possa também ajudar, se for o caso, a entrar com ação na justiça. Não sei onde é que é a Defensoria Pública, procura no Google, Defensoria Pública. Eu vou ter que entrar contra o INSS porque negaram o benefício. Você pode ir na Defensoria Pública da União, é diferente, tá? Um é do Estado e outro é da União, que é contra o INSS. E, repito, você pode divulgar também, aliás, você pode procurar um advogado particular que vai lhe ajudar, né, se tiver um conhecimento nessa área. Doutor, deixe as redes sociais do Instituto Melvin para a gente acessar, para quem quiser conhecer. O nosso Instagram, Instituto, _ a tracinho embaixo, Melvin, MELVIN. E o meu Instagram, @Eric, CK, Cisne, CYSNE. E para facilitar alguma dúvida a mais, gente, eu dou o meu e-mail, né, que aí fica mais fácil o e-mail, porque o WhatsApp às vezes a gente pode perder a mensagem passar. Eric Cisne, ERICK, CYSN de navio, E de elefante, @hotmail.com. É o meu nome, @hotmail.com, que aí você pode responder e ajudar alguma coisa com vocês. Eric, muito obrigada, doutor. A sua participação foi de extrema importância para a gente, uma tarde muito produtiva, né? A gente vai levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia esse conhecimento. Espero que o senhor esteja aqui mais vezes conosco, né? Porque temos muitos assuntos. É verdade. Precisamos muito da sua participação. Eu lhe agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui com a gente. Eu agradeço demais o convite, fico emocionado, adoro falar sobre esse tema. Muita coisa a ser compartilhada, na verdade, muita luta a ser feita, muito direito para a gente correr atrás, mas pessoas como você e muitas outras pessoas estão ouvindo, se a gente se unir às famílias atípicas, a pessoas com situações bem complicadas, a gente consegue mudar um pouquinho. Então, que Deus abençoe você, a sua família, o seu instituto, e a rádio e o programa, e as pessoas que estão nos ouvindo, para que a gente possa ser instrumento de Deus, levando as bênçãos dele, mas levando também o conhecimento para a gente melhorar de vida. Deus Muito abençoe. obrigada, Eric. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês que nos assistiram, que estiveram com a gente. E na próxima semana nós estamos aí novamente com mais informações. E eu não posso esquecer de falar também da doutora Josiana França, que se propôs também a estar aqui conosco nos próximos programas. E será muita gente boa, com muita informação, muita capacidade aqui com a gente para nos trazer essas informações para melhorar a qualidade de vida de pessoas PCD. Muito obrigada, gente. Deus abençoe no nome de Jesus, aos donos dessa rádio, às pessoas que compõem este lugar e a vocês que estiveram com a gente. Obrigada, Eric. Obrigado, até mais. Alegre e leve é o tom que vai soar. Atual, sincero, juntos vamos mudar. Socializar, incluir, fazer acreditar que cada voz tem o seu lugar. Vozes do coração, aqui é o lugar pra ser ouvido, pra se conectar. Atípicos, típicos,